bem-vindos a mais um programa Soja Brasil e vamos conferir então os destaques de hoje. Senado aprova a PL dos bioinsumos e o projeto vai à sanção. Produção e sustentabilidade é a marca do agricultor brasileiro. Vamos entender os impactos do aumento do dólar para o setor. Palavra do especialista, pesquisador da Embrapa, explica sobre a relação entre conservação e manejo do solo. Expedição Soja Brasil. No Rio Grande do Sul, vamos entender como está a projeção para essa safra. Segundo a Emater, nesta safra devem ser semeados 6.800.000 hectares. No Maranhão, vamos conhecer a história do produtor Antídio Sandri. Tem ainda as curiosidades sobre a oleaginosa no Você Sabia, a previsão do tempo e muito mais. Fique com a gente. O programa Soja Brasil já está no ar. A gente começa o programa de hoje com um tema que nos últimos dias ganhou força no Senado, a aprovação da produção e o uso de bioinsumos. Acompanhe os detalhes e entenda os impactos para o setor produtivo. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta e incentiva a produção de bioinsumos no país. Ele promove avanços em produtividade, uso eficiente de recursos e desenvolvimento socioeconômico, pilares essenciais para uma agricultura sustentável. Mais uma vez, o Brasil sai na frente e cada vez mais olhando, sendo um grande produtor mundial e tendo sempre em mente, sendo cada vez mais sustentável na questão ambiental. Produção e sustentabilidade é a marca do agricultor brasileiro. Segundo a CropLife Brasil, o mercado de bioinsumos no país tem registrado um crescimento expressivo, com uma taxa anual de 21% nos últimos 3 anos, superando em 4 vezes a média global. Na safra 2023-2024, por exemplo, as vendas desses produtos alcançaram 5 bilhões de reais, com destaque para as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar. Mato Grosso se posiciona como líder na utilização de bioinsumos, representando 33,4% do consumo, enquanto Goiás e o Distrito Federal somam 13% e São Paulo aparece com 9%. Vale lembrar que bioinsumos são produtos de origem natural e com baixo impacto ambiental, capazes de fazer o controle biológico de pragas e doenças, nutrir plantas, melhorar a saúde do solo, entre outras funções. O especialista e professor da Exalc-USP explica por que o uso desse produto na produção é importante. Porque a gente vem nos últimos anos aprendendo cada vez mais sobre esses micro-organismos. Focado na agricultura, a gente começou a acessar e entender o que os micro-organismos fazem no solo e fazem na planta. Então, eles estão intimamente ligados a processos fundamentais para essa interface solo-planta, como a disponibilização de nutriente, a proteção de planta contra pragas e doenças, toda uma eficiência do processo da planta ocupar esse solo, que a gente já sabe que ela interage bem com a química do solo, com a física do solo, que a gente está aprendendo que a parte biológica também é importante. E os bioinsumos vêm para cobrir essa lacuna aí do conhecimento e também numa visão tecnológica. Expedição Soja Brasil. No Rio Grande do Sul, a safra vem bem desigual. Enquanto em algumas regiões a soja implantada se desenvolve bem, em outros produtores nem conseguiram semear. Depois de 2 safras impactadas por estiagem e a última pela enchente, é hora de apostar no ciclo 24-25. No norte, plantadeiras trabalham a todo vapor para pegar a melhor janela com boas expectativas. A gente estava com um pouco de receio aí, com as promessas de dar um veranico, né? Mas segundo os meteorologistas, né, parece que não, né? Vai dar. Claro, pode acontecer, né, que uma outra parte chove mais, outras partes menos, né? Mas a gente tem esperança, né, de fazer uma safra normal, né? Produtores aproveitam as janelas de clima seco para acelerar os trabalhos no campo. Segundo a Emater, nesta safra devem ser semeados 6.800.000 hectares. Mas muitos produtores ainda estão na insegurança se vão conseguir plantar ou não. Quando o estado foi atingido por enchentes em abril, poucas lavouras da Zona Sul tinham sido colhidas e a soja apodreceu no campo. Como o cultivo na região é feito geralmente em terras baixas, os impactos de excesso de chuva são maiores.
Algumas lavouras já estão implantadas, mas outras enfrentam falta de crédito. O Celso, produtor em Hulha Negra, está com plantio atrasado e deve reduzir sua área semeada nesta temporada. Nós temos 20 hectares hoje no nome aqui, 25 hectares, né? E nós não conseguimos financiar mais que isso. Como eu estou com o CPF negativado, hoje a única alternativa foi fazer um custeio no nome da minha filha. Ela trabalha no lote, ela planta aqui, então eu vou conseguir um recurso no nome dela para plantar essa área, né? A janela de plantio no estado abriu em 1º de outubro e vai até 28 de janeiro. Segundo a ProSoja, muitas áreas comprometidas devem se refletir em uma safra menor. Nós temos várias propriedades que ou vão plantar sem tecnologia nenhuma, inclusive semente branca, né, sem tratamento, né, e sem insumos. E outras áreas vão deixar de ser plantadas, né, justamente porque estão totalmente destruídas em função das cheias, e também a lixiviação em muitos lugares vai prejudicar a produtividade. E como será que fica o clima no Rio Grande do Sul e no restante do país até o fim do ano? O Arthur Miller conta pra gente. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Então vamos atualizar a previsão do tempo para as áreas produtoras em todo o país, principalmente no sul e no Mato Piba, regiões aí que precisam finalizar as operações em campo em relação ao plantio. A tendência é que nos próximos dias a chuva não passe de 50 milímetros, lembrando que a gente tem a formação, nesta sexta-feira, de um ciclone extratropical na altura do Uruguai e sudeste do Rio Grande do Sul, que não deve trazer chuva volumosa, mas deixa aí a região sul sob alerta de temporais. Um final de semana com possibilidade de queda de granizo e também rajadas de vento passando de 100 km por hora. Então, muita atenção, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A umidade, muito bem-vinda, centro-sul do Rio Grande do Sul, com pelo menos em 50 milímetros em 5 dias. Quando a gente olha para as demais áreas do país, a chuva continua no centro-oeste e sudeste do país, ajudando a manter a boa umidade do solo, e ainda precisa chover mais no Mato Piba, de forma mais volumosa, porque fica aí na casa de 20 e 30 milímetros nos próximos dias. De 17 a 21 de dezembro, chuva mais volumosa no Paraná, mas quero chamar a atenção para São Paulo e Minas Gerais, porque os acumulados podem passar de 100 milímetros em 5 dias, e é uma situação que deve continuar ainda na próxima semana. Porém, nesse período, boa janela tanto em Mato Grosso do Sul quanto em Mato Grosso para o produtor aí fazer o tratamento fitossanitário e o manejo com o solo. Quando a gente olha de 22 a 26 de dezembro, muita chuva em Minas Gerais, centro-oeste, com acumulados aí que passam de 100 milímetros em 5 dias, e uma atenção especial, centro-sul de Minas, acumulados que batem na casa de 150 milímetros, aí já é alerta para transtornos nos trabalhos em campo. E no Mato Piba, chuva ganhando força, como a gente vem avisando, semana do Natal bem chuvosa na região, 80 milímetros em 5 dias, tanto na Bahia, quanto em boa parte do Tocantins, Maranhão e também do Piauí, ou seja, umidade se distribuindo por boa parte do país, lembrando que essa chuva também aos poucos está avançando para o norte do Pará, e quando a gente olha para a região do interior da Bahia, lá em Formosa do Rio Preto, temos a seguinte situação, chuvas aí num bom volume na próxima semana, passando aí de 30 milímetros entre o dia 14 e o dia 16, e aí quando a gente adentra a semana do Natal, começa a chover de forma mais agrícola, com maiores volumes, ajudando no desenvolvimento da oleaginosa. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima. Na palavra do especialista de hoje, vamos falar sobre a relação entre conservação e manejo do solo, fundamentais diante das mudanças climáticas. O pesquisador da Embrapa, Júlio Franchini, explica os resultados do monitoramento de áreas com diferentes sistemas agrícolas. A diversificação ela é bastante importante porque ela melhora, um dos fatores mais influenciados pela diversificação é a física do solo, e com a melhoria da qualidade física nós aumentamos a taxa de infiltração de água. Com o aumento da taxa de filtração de água, nós reduzimos a lâmina de escoamento superficial, e nós reduzimos então a pressão exercida por esses eventos extremos sobre o sistema de terraceamento, e também reduzimos os eventos que causam a erosão. E uma das coisas que o projeto está trabalhando também é a
a atualização do sistema de dimensionamento de terraços, usando tecnologias atualizadas, como o uso de drones, né, para a obtenção do modelo digital de elevação das áreas, que a partir do modelo digital de elevação a gente tem a altitude da área, calcula a declividade, né, que são parâmetros importantes para você dimensionar de forma mais correta os terraços. Então a associação entre o manejo correto do solo, melhorando a taxa de infiltração, e um dimensionamento mais aprimorado dos terraços faz com que hoje a gente consiga ter sistemas de terraçamento mais amigáveis do ponto de vista operacional, né, que é uma das grandes demandas da agricultura atual, com o aumento do tamanho e o peso das máquinas. Então o produtor ele quer reduzir a quantidade de terraço. Então o que nós estamos trazendo é uma forma de fazer isso de uma forma técnica, né, sem comprometer o objetivo dos terraços, que é auxiliar o sistema de produção na contenção das enxurradas e diminuir a erosão que causa tantos danos nas áreas de produção. Dicas importantes, não é mesmo? E olha só, no dia 23 de dezembro, às 8h30 da noite, tem programa especial da Embrapa, que é a nossa coordenadora técnica. Vamos falar sobre mitigação climática e soja baixo carbono. Não perca! E agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos conhecer a história inspiradora de um sojicultor que venceu os desafios com resiliência e tecnologia. E ainda vamos conhecer um pouco mais os benefícios do leite de soja. Daqui a pouco eu te conto os detalhes. Até já! Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio, tecnologia de verdade não se explica, você sente, é instinto. 4x4 é Mitsubishi. E Rara, agricultura é nossa vida. Intacta 2 Extend, produtividade e 2X é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvard Agribusiness School e Climatempo. Estamos de volta e agora vamos mostrar a passagem da expedição Soja Brasil lá pelo Maranhão. No município de Riachão tem produtor que superou desafios na produção de soja com muita tecnologia e resiliência. Uma história inspiradora e cheia de lições para quem vive no campo. Seu Antídio foi um dos pioneiros no plantio de soja no Cerrado Maranhense. Gaúcho de Carazinho, ele chegou em Riachão, no Maranhão, em 1977, com a oferta de terras férteis para a agricultura por um contador. Ele trouxe nós de caro, não cobrava nada. Agora, se nós não comprava a terra dele, nós tínhamos que pagar a frete de voltar. Antídio resolveu, então, investir nas novas terras e trazer toda a família. Ficou 3 meses e meio aqui, olhando os negócios e tudo. Depois voltou a pegar a família. Viemos junto em 4 adultos e 4 crianças. Corrigamos uma mudança dentro dela e viemos, enfrentando 6 dias de viagem. Quando chegamos aqui foi um choque. O choque veio também na primeira safra. As sementes de soja trazidas do Rio Grande do Sul não renderam bons resultados. O produtor, então, apostou no cultivo do arroz. Quando chegamos aqui, as áreas nossas aqui não tinha variedade especial para a nossa região, não tinha calcário para a gente botar, então nós ficamos obrigados a plantar o arroz, só o arroz. O cenário mudou depois de 1980, quando a Embrapa iniciou uma pesquisa na propriedade. Já naquela temporada, o produtor conseguiu uma média de 32 sacas por hectare. Já era uma notícia, para nós foi uma loteria que nós fizemos daquela. Com novas variedades adaptadas ao solo e ao clima da região, a soja prosperou e atraiu outros produtores, transformando o Riachão em um polo de desenvolvimento agrícola. Segundo o perfil da agropecuária maranhense, divulgada pelo governo do estado, em 2021,
A produção do município chegou a 168 mil toneladas de soja. A região do Riachão, como o próprio nome já diz, é rica em água. A família Sandrin, então, aproveitou essa vantagem hídrica e investiu em pivôs. Hoje, cerca de 30% da propriedade é irrigada e eles conseguem fazer até 3 safras por ano: feijão, soja e milho. Hoje estão com mais de 10 mil hectares irrigados na região e com forte crescimento na parte de irrigação. A gente viu a necessidade, a partir de 2003, a gente começou a montar pivô central, montamos o primeiro, 2 anos depois montamos o segundo, e aí foi crescendo. Não precisa fazer um seguro agrícola, né? O seguro nosso é irrigação. Você planta com a certeza que vai colher. O seu Antídio também foi parte importante para a organização local. Foi um dos produtores que participaram da criação do Sindicato Rural de Balsas em 1999 e que hoje abrange quase 20 municípios da região. Hoje nós temos uma parte de cima para atender várias palestras grandes e embaixo para atender cada sala com os seus diversos cursos. Principalmente hoje nós temos cursos desde mecânica até pulverização com avião e principalmente hoje as pessoas usam muito isso aqui para escolas. E agora a gente vai falar de mercado. A alta do dólar favorece as exportações de soja, tornando o grão mais competitivo no mercado global. No entanto, ela aumenta os custos de produção, especialmente aqueles insumos dolarizados. Esse é o assunto que a gente vai conversar agora com o consultor e analista de mercados de soja da Safras e Mercado, consultora do projeto, Rafael da Silva Silvana. Rafael, seja bem-vindo aqui com a gente. Vamos começar falando dessa alta do dólar. Nesse exato momento da safra em que a gente está, esse aumento facilita aí a negociação, as vendas do produtor. Bem-vindo. Bom, primeiramente, muito boa tarde, né? É um prazer estar fazendo parte aqui do programa. E exatamente isso, né? A gente tem visto o dólar aí num patamar histórico, tá? Algo muito importante. Então, influencia diretamente na formação de preço, tá? E isso, obviamente, se traduz, né, em bons preços para o produtor. Agora, a gente tem que avaliar o contexto, né, das safras, né? Tanto da disponível, que a gente já está na reta final, então a comercialização agora é muito pequena, certo? Mas gera ainda alguns preços positivos para quem tem o produto. Agora, na safra nova, nós já estamos falando de um outro cenário, né, que pode ter aí não só esse reflexo do dólar alto, mas a gente tem que cuidar também os outros formadores de preço, né, não acreditar apenas que o dólar vai garantir preços aí altos, né, na próxima temporada. Quando a gente está começando uma nova temporada, geralmente o produtor trava ali uma média aí de 30% para pagar os custos de produção. Agora, com essa alta do dólar, negociar, conseguir um preço bom para exportar, você acha que é um bom negócio? O produtor tem que pensar nisso agora? Com certeza. A gente tem que cuidar da formação de preço em Chicago e os prêmios, tá? Então, a gente está saindo de uma safra americana muito boa, ainda pode ter algum ajuste positivo, a gente não pode descartar isso. E a gente vem de uma projeção de safra sul-americana cheia, tanto o Brasil quanto a Argentina, tá? Então, a gente está progredindo muito bem na safra, o plantio já está se encaminhando para a reta final, e isso traz uma perspectiva negativa de preços em Chicago e também nos prêmios, sobretudo, no primeiro semestre. Então, claro, o dólar alto ajuda para a questão da exportação, mas se a gente tiver um câmbio alto e uma situação de safra cheia, na verdade, a gente pode ter os prêmios trabalhando com viés bem negativo e Chicago também operando em queda. Então, lá na frente, o produtor pode se deparar com um cenário onde a gente tem preços caindo e dólar até firme. E ele pode se perguntar por que isso está acontecendo. Bom, é porque a gente tem uma safra global bem acima do que a gente teve na temporada anterior. Vamos falar um pouquinho de juros. É preciso ficar atento a isso também, não é, Rafael? Certamente, certamente. Bom, o câmbio ele está subindo basicamente pelo contexto nosso fiscal, tá? Então, a gente tem uma situação de dívida crescente e o governo não tem alternativas a não ser fazer rolagem da dívida, ou seja, emite nova dívida para pagar a dívida velha. Isso tem um custo altíssimo ao ano, tá? E, obviamente, reflete diretamente no preço do câmbio. E como a gente está com uma taxa de juros que o mercado não está considerando adequada, a gente tem que cuidar os próximos movimentos do Banco Central, tá? Se o Banco Central não subir a taxa de juros de uma maneira mais firme, a gente deve ver aí o câmbio sendo pressionado para cima, tá? Óbvio, depende também da política americana,
né? Os juros dos Estados Unidos têm que dar uma recuada. Se derem essa recuada e aqui no mercado brasileiro o Banco Central começar a subir mais a taxa Selic, aí a arbitragem muda um pouco e a gente pode ter o câmbio recuando, tá? Mas não muito, não tem muito espaço para recuo do câmbio na minha visão, tá? Por quê? Porque a gente está com uma situação muito complexa do ponto de vista fiscal, tá? O custo da dívida é muito alto, a gente viu ao longo desse ano déficits primários recorrentes, e nós vamos fechar o ano aí com um déficit nominal alto. Rafael, quero agradecer sua participação aqui com a gente. A Safras e Mercado é consultora do Projeto Soja Brasil. Se a gente não se encontrar mais esse ano, aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e com certeza a gente se encontra em 2025. Muito obrigado. É uma honra estar podendo participar aqui do programa. Espero ser chamado para próximas análises, né? E agradeço aí. E um feliz aí Natal antecipado, né? E vamos para cima aí para um próximo ano que vem ser bem próspero. Com certeza a gente vai te chamar outras vezes aqui no programa Soja Brasil. E olha só, em todo o programa a gente traz um conteúdo que foi destaque no setor do agro. Acompanhe agora o Soja em 1 minuto. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um projeto de lei que reduz a zero as alíquotas de PIS, PASEP e COFINS sobre adubos e fertilizantes. O relator, deputado Pedro Lupion, destacou que a medida corrige distorções tributárias e reduz custos no agro. O projeto ainda vai passar por outras comissões. O Senado aprovou o projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. A proposta incentiva fontes de energias renováveis, como solar e eólica, e cria o Fundo Verde para financiar projetos sustentáveis. E ainda falando do Senado, foi aprovado um projeto de lei que muda as regras da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. Com isso, produtores de soja e milho poderão ganhar com a venda de créditos de carbono, algo que antes era exclusivo das indústrias. Agora, eles podem negociar diretamente com as empresas um valor extra por esses produtos usados para fazer biodiesel e etanol. Você sabia que o leite de soja oferece benefícios como reduzir riscos de doenças cardíacas, câncer, osteoporose e também aliviar sintomas da menopausa? Esses efeitos vêm das proteínas, minerais e isoflavonas da soja, que possuem ação antioxidante, anti-inflamatória e antitumoral. E olha só, em fevereiro tem a abertura nacional da colheita da soja. Pela 7ª vez, vamos fazer um evento lá no estado de Mato Grosso. A abertura nacional da colheita será no dia 7 de fevereiro em Sinop, no norte de Mato Grosso. Vale ressaltar que essa será a 7ª vez que nós faremos um evento do Projeto Soja Brasil ali no estado. E tem um motivo especial, é que a ProSoja Mato Grosso vai estar completando 20 anos. Mato Grosso é o maior produtor da oleaginosa do país. De acordo com o IMEA, a área destinada à oleaginosa nesta temporada é de 12.661.000 hectares. E a produção esperada é de mais de 44 milhões de toneladas. Então anote na agenda, dia 7 de fevereiro, ao vivo para todo o Brasil, direto de Sinop. Tem a abertura oficial da colheita safra 24-25 na tela do Canal Rural. Está todo mundo convidado aí para a abertura nacional da colheita da soja, 7 de fevereiro, lá em Mato Grosso. Espero vocês lá. E olha só, o programa Soja Brasil de hoje fica por aqui. Continue acompanhando todas as notícias do setor no site Soja Brasil e no nosso Instagram, que é o @ProjetoSojaBR. E você pode participar do programa também. Mande suas sugestões, vídeos e fotos no WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana. A gente se vê. Tchau, tchau. Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Tecnologia de verdade não se explica, você sente, é instinto. 4x4 é Mitsubishi. E Rara, agricultura é nossa vida.
Intacta 2 Extend, produtividade e 2x é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvard Agribusiness School e Climatempo.